Bom dia, boa tarde, boa noite. Você sabia que a empresa pode estar violando seu contrato de trabalho, violando a lei agora mesmo, e você nem percebeu? Quer ver e entender? Então assista o vídeo até o final. Mas desde já te dou uma palhinha. Você verificou seu extrato do Fundo de Garantia hoje? Pois é. Poucos trabalhadores sabem disso, mas a lei permite romper o contrato de trabalho quando a empresa viola ele próprio, viola a lei, viola leis específicas e ele viola normas convencionais. E isso vale para todas as funções, inclusive aquelas regidas por leis especiais. A rescisão indireta é uma ação, é um direito assegurado ao trabalhador quando o empregador pratica faltas graves, viola a lei, o contrato de trabalho, normas coletivas, leis específicas, tornando insustentável a continuidade da relação de emprego. Trata-se da chamada e popular justa causa aplicada pelo empregado contra o empregador, prevista expressamente no artigo 483 da CLT e leis extravagantes, leis específicas, tal como as leis do jornalista, dos jogadores de futebol. Todavia, a base geral do Instituto é a CLT. Nos termos do artigo 483 da CLT, o empregado ele pode pleitear a rescisão indireta quando, entre outras condutas, a empresa exige serviços superiores às suas forças, submete-o a tratamento degradante, expõe sua integridade física a risco manifesto, pratica rigor excessivo, pratica ofensas morais ou físicas, descumpre obrigações contratuais, atrasa ou deixa de pagar salários, promove redução injustificada da remuneração. Aqui as violações de contrato de trabalho pode-se também ocorrerem de que a empresa não paga as horas extras, a empresa não paga o vale transporte, a empresa não deposita o fundo de garantia, a empresa não faz o recolhimento das contribuições previdenciárias, a empresa, por exemplo, assedia sexualmente o funcionário, assedia moralmente o funcionário. Então, são inúmeras as possibilidades de se entrar aí com a rescisão indireta, não somente aquelas em abstrato que eu citei agora há pouco a respeito do que diz a lei. Então, na realidade prática aí, o colaborador, o trabalhador hoje, o desportista, no caso concreto, ele deve pegar a sua situação, levar aí para um advogado da sua confiança, um advogado que ele se sinta confortável, para que o advogado analise aí o que te ocorre, para que você entre aí com a rescisão do contrato de trabalho, tá, pessoal? Agora, o direito aí de entrar com a rescisão direta regulada pela legislação trabalhista, mais especificamente a CLT no artigo 483, ela se aplica não somente aos funcionários regulados especificamente pela CLT, mas também aquelas categorias que a lei entende como especiais, como bancário, jogador de futebol, aeronauta, aeroviário, tá, pessoal? Então, vamos lá aqui citar alguns exemplos. Os jornalistas profissionais que são regidos pela Lei 5250 de 67 e Decreto-Lei 972 de 69, aplicado de forma subsidiária à CLT, também pode entrar com a rescisão indireta quando há atraso de salário, descumprimento das condições contratuais, desvio de funções, jornadas ilegais ou violação das normas da atividade jornalística, tá? Os médicos também, que são regidos aí pela Lei 3.268 e pelas regras de ética da profissão, quando há inadimplemento salarial, jornadas abusivas, exigências de condições incompatíveis com a técnica médica ou violações das normas éticas e contratuais, também podem aí entrar com a rescisão indireta. Os artistas e técnicos em espetáculos, que muitos deles sequer acreditam que são empregados, que não têm direitos trabalhistas, mas tem, pessoal. Os artistas aí e técnicos em espetáculos são empregados também, a depender da situação, pessoal. Regidos aí pela Lei 6533 de 78 e pelo Decreto 82385 de 78, tá, pessoal? Quando há descumprimento contratual, alteração unilateral de condições essenciais, inadimplemento salarial, desrespeito de cláusulas pactuadas, vocês podem também entrar com a rescisão indireta. Os bancários também podem entrar com a rescisão indireta quando, por exemplo, há extrapolação habitual da jornada, metas abusivas, assédio organizacional, descumprimento de normas coletivas ou atraso salarial. Lembrando aí que o bancário tem muitos casos de bancários sofrendo síndrome de Burnout, que é considerado acidente do trabalho,
pela pressão sofrida, pelo trato diário excessivamente pressionado. Então, numa situação dessa aí, você pode aí pleitear a rescisão indireta e não somente isso, mas acabar aí pedindo indenização por acidente de trabalho, indenização por dano moral. Os aeronautas, regidos aí pela Lei 13.475 de 2017, quando há violação das regras de jornada, do repouso, da segurança, a remuneração ou que haja atraso reiterado no pagamento de salários, pode também os aeronautas aeroviários entrar com a rescisão indireta. Os desportistas de modo geral, lutador de MMA, de UFC, jogador de vôlei, de basquete, o jogador de futebol também, especificamente neste caso aí, o jogador de futebol regulamentado pela Lei Pelé de número 9.615 de 98 e pela Lei 14.597 de 2023, que traz aí essa última lei, 14.597 de 2023, traz alguns benefícios a mais aí para o jogador de futebol, como, por exemplo, poder entrar com a rescisão indireta do contrato de trabalho com 2 meses de mora salarial e não mais 3 meses. Conforme o artigo 90 da Lei 14.597, quando houver inadimplemento salarial ou contratual do clube, inclusive contra salários e direitos de imagem, vocês podem entrar com a rescisão indireta. Já o artigo 31 da Lei 9.615 diz que vocês podem entrar com a rescisão indireta quando houver atraso no pagamento de abono de férias, de 13º salário, as gratificações, dos prêmios e demais verbas inclusas no contrato de trabalho, ou quando ainda não houver recolhimento do fundo de garantia ou das contribuições previdenciárias, sem esquecer que também há a aplicação da CLT nos casos dos desportistas. Então, a rescisão indireta é uma ação judicial que busca demonstrar que a empresa cometeu uma falta grave e, com base na falta grave, aí, o funcionário tem o direito de entrar com a rescisão indireta e pleitear aí os direitos oriundos desse tipo de rescisão contratual, sem, no entanto, deixar de pedir nos casos pertinentes indenização por dano material e indenização por dano moral. Se vocês se encontram em uma dessas situações ou vivenciam, presenciam uma situação que não sabem se podem ou não acarretar a rescisão indireta, procurem um advogado de sua confiança, que se sinta confortável, para que ele, junto a vocês, analisem a vossa situação. Beleza? Até mais!